Seguinte, né? Um novo episódio de One Piece gerou uma grande polêmica, porque os senhores otakus médios não tancaram o nosso querido Akihiro Ota, que é um animador que se inspirou bastante no Katsumi Shizuka, que é um dos principais animadores de One Piece, que tá no anime desde 1900 e bolinha, tá? Ele tá lá há muito e muito e muito tempo, desde o início assim da produção. E o estilo dele, conforme passou o tempo, foi evoluindo. E ele se adaptou a outras técnicas, né? Não é à toa que hoje em dia o Katsumi Shizuka, ele bebe muito do estilo do Yutaka Nakamura. E inclusive, na minha opinião, o Yutaka Nakamura tem um estilo de animação que tá estagnado. Mas os animadores que se inspiram nesse estilo estão conseguindo elevar ele a um nível maior, tal como faz o Katsumi Shizuka e o Akihiro Ota, tá? Mas o Katsumi Shizuka só foi beber mesmo desse estilão do Yutaka Nakamura depois que ele ficou um tempo afastado do anime de One Piece e ele voltou lá em Holy Cake, tá? A volta dele foi aquele socão que o Luffy dá no Sanji, depois que o Sanji vai atrás dele. Ele tá lá dodói, assim, aí o Sanji dá comidinha pra ele. Não, Luffy, caralho! Aí o Luffy, pá, na cara do Sanji, foi aí que ele voltou, tá? Mas enfim, não tô aqui pra falar de Katsumi Shizuka, nem de Akihiro Ota. Na verdade, sim, de Akihiro Ota talvez. Porque falaram que o estilo de animação de One Piece não combina com o anime. Mas a gente tem que tentar entender o que é combinar com o anime, né? Me perguntaram aqui no chat por que a animação de One Piece melhorou tanto em um ano. E eu posso dar uma série de justificativas. Desde o Holy Cake, o anime de One Piece vem ganhando animadores. Cada vez mais animadores. A Toei Animation, assim como o Estúdio Mapa, investiu pesado na contratação de animadores que são estrangeiros, de fora do Japão, mas que atuam através da internet. Estúdios japoneses que estão investindo nisso, eles saem na frente, porque em algum momento não terão japoneses o suficiente para poder animar nos animes. Então, ir atrás de mão de obra estrangeira é o caminho certo. E existem vários e vários estrangeiros que são fãs de anime, que querem animar em anime e estão se dedicando para isso. Não é à toa, inclusive, que muito desse estilão que a gente vê, esse estilão conhecido como estilo Sakuga, tá cada vez mais enraizado nos animes, porque esses estrangeiros, eles são tão fãs desse estilo de animação, que quando eles têm a oportunidade de animar num anime, eles vão fazer daquele jeito. Então é por isso que tem muitas e muitas animações que são semelhantes, por exemplo, ao estilo do Yutaka Nakamura, do Naoto Shishida, e por aí vai. No caso de One Piece, como eu falei, desde o Holy Cake, muitos animadores vêm entrando nesse grande barco. E o Yong Setu é um deles, que é um animador chinês que atualmente já está no cargo de diretor-chefe de animação. Ele começou como animador lá em Holy Cake e com o tempo ele virou diretor de animação, tudo mais, e, enfim. E desde então o One Piece vem ganhando muitos animadores. Então o One Piece tinha um problema antes, que era depender de animadores específicos. Quando precisava de um animador para um clímax, o One Piece dependia do Katsumi Shizuka, do Naoto Shishida, do Naoki Techi. Ele dependia de animadores específicos, porque não tinha tantos animadores para poder lidar com os grandes momentos do anime. Mas agora, o One Piece tem animadores até demais. Que não depende só do Naoto Shishida, do Katsumi Shizuka e por aí vai. Não é à toa que o Katsumi Shizuka aparece agora uma vez ou outra. O Naoto Shishida aparece uma vez ou outra, sendo que antes eles eram os animadores que mais animavam no anime os momentos-chave. Então, essa falta, ou melhor, essa independência na animação ajudou muito a ter episódios mais ambiciosos, porque como tem mais animadores, dá pra poder ter episódios com uma animação mais fluida, com uma animação que se encaixa dentro dos padrões atuais, que é essa busca pela cultura Sakuga, que tá, querendo ou não, bem popular. Outro fato que ajudou o One Piece foi a troca do designer de personagens. Antigamente, o One Piece tinha o Kazuya Hisada como designer de personagens. Ele não foi o primeiro, mas é o que estava antes de Wano. E ele tem um estilo de desenhar os personagens que, ao meu ver, deixa os personagens feios. É um estilo mais pontiagudo. Lembra um pouco o Kanada Style, mas não chega a esse ponto. Então, muito do que os fãs criaram de birra com Kazuya Hisada, ou melhor, com o anime de One Piece, foi devido ao Kazuya Hisada. Primeiro de tudo, essa imagem tá pequenininha, mas enfim, é essa que dá pra ver. A gente dá pra ver que o Kazuya Hisada tem um estilo mais pontiagudo. Olha só o queixo do Luffy, como ele é pontiagudo. Tá vendo?
Olha como o queixo do Luffy é agora no estilo atual da Midori Matsuda. Esse estilo da Midori Matsuda, ele é um estilo que ele é mais interessante para animação, porque ele é mais regular, e também é um estilo que se assemelha mais ao estilo de arte do Oda, que é mais arredondado. Esse do meio aqui vocês consideram, porque é de um especial de One Piece. Mas dá pra notar que esse novo design, ele é mais simétrico também. Olha como tá o rosto do Luffy aqui, olha como tá o rosto do Luffy aqui. É óbvio que isso aqui é uma comparação, porque isso aqui é o Luffy de um episódio, isso aqui é o Luffy de uma planilha de design. Então, óbvio que aqui vai estar melhor. Mas olha o Luffy nesse trailer pré-Wano, pra quem não lembra, antes de começar o anime de Wano, teve um trailer divulgando, né, o início do arco de Wano. Esse aqui é o Luffy do Hisada. É esse estilo mais pontiagudo, mais sem muito preocupação com a forma, tá entendendo? Agora a gente pega o Luffy da Midori Matsuda. Não que o Kazuya Hisada seja um artista ruim, porque ele como diretor de animação e animador, ele é ótimo. Mas como designer de personagens, ao meu ver, ele não soube aproveitar o potencial dos designs de One Piece, tá? E o que aconteceu? O Kazuya Hisada, ele tava lá em Dressrosa também. Dressrosa é um arco com centenas de personagens. Deve ter uns 100 personagens em Dressrosa. Então imagina ele tendo que fazer o design para todos esses personagens e sendo o único diretor-chefe de animação do anime. Ou seja, o homem responsável por corrigir esses designs. Então, fazer isso tudo num arco tão grande gerou um caos na produção. Dressrosa, querendo ou não, tem várias e várias Sakugais, mas é um arco inconsistente quando a gente olha de uma maneira geral. Já em Holy Cake, ele continuou como design de personagens e continuou como diretor-chefe de animação, se eu não estou enganado. Posso estar enganado, se eu tiver, desculpa. Mas entrou uma outra pessoinha para poder atuar ao lado dele como diretor-chefe de animação, que foi o senhor Keiichi Ichikawa. A partir do momento que o Keiichi Ichikawa entra para poder dividir a função de diretor-chefe de animação, muito da pressão em cima do Kazuya Hisada desce. Então, Holy Cake, dá pra notar que tem uma melhora muito grande em comparação a Dressrosa, a Zou. Sem contar que antes de Holy Cake teve um mini arco filler, não sei se vocês lembram, do Luffy com a Carrot, com a Nami, com o Chopper, com o pessoal, indo pra uma base da marinha, onde eles enfrentam um garoto que tem um braço de gorila. Não sei se vocês lembram disso. E esse arco filler ajudou muito a poder organizar a produção para que Holy Cake começasse de uma maneira boa. Lá em Holy Cake, no início, tem a luta do Luffy versus Cracker. É uma luta muito mal animada. Mas, naquela época, tava tendo, ao mesmo tempo, o especial do East Blue. Então, como o One Piece ainda não tinha uma staff muito grande de animadores, parte dessa staff foi pro especial do East Blue e aquela luta foi meio que descartada. Por isso ela ficou tão estranha no anime. Mais pra frente, a gente tem a luta do Luffy versus Katakuri. A partir daquele ponto, já existem mais animadores em One Piece que estão podendo contribuir com o anime. Então não tinha uma tanta dependência assim. Só que, ao mesmo tempo, tava rolando a produção do especial de Skypiea. Só que se você pega o especial de Skypiea para comparar com o do West Blue, você nota que o de Skypiea não é tão bem animado. Porque dessa vez a produção resolveu escolher, priorizar a luta do Luffy versus Katakuri. Por isso que a luta do Luffy versus Katakuri é tão bem animada e tem um clímax tão bem animado. E o especial de Skypiea não. Teve essa divisão que favoreceu o anime pra TV. Quando começou o ano, teve uma troca na direção. Antes era apenas um diretor. Agora são 3 diretores. E aí você me pergunta, mas pra que o One Piece precisa de 3 diretores? Pega Dressrosa. Dressrosa é um arco gigantesco, tal como o Wano também é. O Wano é o maior arco de One Piece até agora, se eu não tô enganado. Então, se deu errado em Dressrosa, porque não tinha gente pra conseguir suprimir o caos todo, pra poder administrar, ter mais de um diretor era a escolha certa. Antes, era o Toshinori Fukuzawa, sozinho. E aí depois trocou para 3 diretores, quando começou o ano. Que foi o Tatsuya Nagamine, que veio lá de Dragon Ball, o Kohei Kureta e a Aya Komaki. Atualmente, a Aya Komaki e o Kohei Kureta saíram da produção. Eles não são mais diretores de One Piece. E aí, no lugar da Aya Komaki, entrou o Satoshi Ito, e no lugar do Kohei Kureta, eu não lembro quem entrou. Não lembro. Mas entrou outro diretor. Na verdade, eu lembro. Caralho, eu lembro sim. É que eu não tô lembrando o nome dele, mas eu sei quem é o diretor. Eu lembro os episódios que ele fez. Koyama, exatamente, Koyama. Que é bom pra caralho. Koyama Cinema, porra. Mas enfim, 3 diretores ajudam muito nessa questão administrativa. Eles conseguem dividir o peso de um arco grande. E isso acaba impedindo que tenha um grande problema de produção. Então, com 3 diretores que vão estar ali
ajudando a produção a se manter, com um novo design de personagens, que é o da Midori Matsuda, que acaba sendo mais fiel ao mangá e também mais confortável para os animadores, em comparação ao design do Hisada, e tendo também o Keiichi Ichikawa como diretor-chefe de animação, além da Midori Matsuda, além de todos os novos animadores que entraram e continuam entrando em One Piece a cada episódio, o anime conseguiu fazer algo que geralmente nenhum anime de longa produção consegue. Criar vários e vários episódios com uma produção muito boa. Mas isso não é só coisa de One Piece. Tu pega os projetos da Toei Animation no geral, a grande maioria tá extremamente bem animado. Tá extremamente bem produzido. Porque a Toei Animation de um tempo pra cá, ela conseguiu organizar o cronograma dela, conseguiu se organizar para que os projetos que ela faz consigam ter uma boa produção. Entendeu? Então, no geral, é por isso que Dressrosa deu errado. Eu expliquei. E é por isso que o ano tá indo tão bem em questão de animação. Agora, se você gosta ou não do estilo atual de animação de One Piece, isso é questão de opinião. Mas se você falar que tá mal animado, aí já não é questão de opinião. Porque isso aí já é uma questão técnica. É tipo você falar pra mim que 2 mais 2 é 5 e isso é uma opinião sua. Sendo que não é. 2 mais 2 é 4. Até onde eu sei. Então tem que saber diferenciar opinião de questão técnica, entendeu? Sério, quais além de One Piece? Cara, tu pega Precure, tu pega o Dragon Quest, como tava saindo, tu pega o World Trigger. São vários animes ao mesmo tempo que a Toei Animation faz. E todos os projetos estão com produção ok. E isso é algo bastante impressionante, inclusive. Dragon Quest, quando lançou, tinha vários episódios já prontos, praticamente. O Digimon deu errado. Mas por que o Digimon deu errado? Porque o Digimon, metade dele era terceirizado. Um episódio era na Toei, outro episódio era terceirizado. Um episódio era na Toei, outro episódio era terceirizado. Então, geralmente, nos episódios da Toei, conseguia ter bons animadores e conseguia ter uma animação melhor. Mas nos terceirizados, não. Essa organização começou onde? No filme de Dragon Ball Super ou no filme de Dragon Ball Broly? Cara, eu acho que a Toei Animation começou a se organizar bem lá pra 2018, 19, 18, 19. Foi aí onde a Toei Animation começou a se organizar legal, tá ligado? Cada anime da Toei Animation tem uma staff diferente, então eles conseguem lidar com isso. E alguns animadores vão indo de um anime pra outro, tá ligado? Conforme eles estão livres, né? Mas assim, geralmente quando um animador tá num anime, ele continua naquele anime até aquele anime acabar pra ele poder ir pra outro anime. Às vezes ele pode sim aparecer em outros animes. Não é igual o mapa. O mapa ele funciona diferente. O mapa tem várias linhas de produção. E se o animador estiver livre, foda-se o anime que ele tá. Ele vai participar de outro anime. E ele vai ficar nesse ida e volta, até acabar os animes. Ele não tem, tipo, ele não vai ficar fixo num anime até acabar aquele anime pra ele poder ir pra outro anime. Ele vai ir pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Que nem maluco, entendeu? Cada estúdio funciona de uma maneira diferente, mas todo estúdio tem linhas de produção diferentes. O estúdio Bones, por exemplo, tem vários sub-estúdios. Tem o subestúdio A, o B, o C, o D, o E. Qual a explicação pro fim da Madhouse? A Madhouse não acabou. Mitch, com a Toei e a Pierrot mais organizados, é possível Black Clover voltar com uma produção consistente? A Pierrot não está mais organizada, não. Black Clover enfrentou sérios problemas de produção, especificamente porque a Toei Animation ela não sabe lidar. A Toei não. Porque a Pierrot não consegue lidar muito bem com cronogramas e aí teve que fazer terceirizações à pressa. E aí acaba complicando. Quando uma terceirização é feita sem grande planejamento, acaba dando merda. A Pierrot consegue... Quando o anime é animado dentro da Pierrot, geralmente esse anime ele consegue ficar bem animado, bem produzido. A Kudama Drive é um anime que foi feito todo dentro da Pierrot. E ele ficou muito bom. O novo anime de Bleach, eu acho que foi feito todo dentro da Pierrot. Ele ficou muito bom. Mas o Black Clover tinha vários e vários episódios terceirizados que, na maioria, não eram terceirizações feitas com um bom planejamento. Então, quando uma terceirização ela é feita sem um bom planejamento, acaba desandando. Pierrot conseguiu estragar a guerra de Naruto, que já era ruim. Então, assim, o estúdio Pierrot não é ruim em questão de produção de animação. Mas, em questão de organização e administração, de fato, é um estúdio que peca. E isso acaba interferindo na qualidade final do produto. Mas é por isso que muita gente tem essa percepção que o estúdio Pierrot é ruim. Sendo que, na maioria das vezes, os episódios mal animados não são do Pierrot. São de estúdios que terceirizam o trabalho, né? E que não tiveram um tempo bom, não tiveram um planejamento bom para poder fazer aquele episódio. E aí acaba gerando diversos problemas.